sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o meu convidado é um jovem que tem apenas 19 anos, não é? O nosso convidado é um jovem incrível que tem inspirado muita gente com sua fé, sensibilidade e coragem. Com apenas 19 anos, ele é escritor, psicólogo, palestrante e autor da obra Cicatrizes, as marcas que ninguém vê. Um livro que nos convida a olhar para dentro, a curar o que o mundo não vê e a encontrar sentido até nas nossas dores. Hoje vamos conhecer quem é o Manassés Mateus, o que levou a escrever sobre feridas invisíveis e como a graça de Deus pode transformar cicatrizes em testemunhos de vida. Fica conosco, não saia. Se não subscreveu-se ao nosso canal no YouTube, aproveite a subscrever-se para poder estar por dentro de tudo que a gente cá coloca. Também aproveita a seguir-nos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também nós estamos presentes no LinkedIn. Siga as nossas páginas e ajude-nos a crescer. Manassés, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para responder cada questão que for dada. Obrigado. Desde já eu quero aqui parabenizar, pelo menos o livro. A capa está muito bonita. Obrigado. Está parecendo. Tipo, nós como tínhamos hábito de importar tudo, parece que um livro que vem lá da América do Sul. É mesmo daqui, é mesmo daqui. A produção foi toda nacional? Foi toda feita cá? Sim, tudo feito cá. O design foi feito por Celso Mateus. Oh, que bom, que bom. Parabéns aqui ao Celso Mateus. A capa está bonita, muito bonita. E o Celso é um grande designer, por acaso. Muito bonita mesmo. Vocês têm aqui o livro, como vocês veem, Cicatrizes, as marcas que ninguém vê. Meu caro Manassés Mateus, autor desta magnífica obra, o que é que esteve na base? O que é que te levou? Você é muito jovem, tem apenas 19 anos de idade. O que é que te levou a escrever um livro com este tema? Mas antes mesmo de responder essa questão, este livro é um livro de autoajuda? Qual é Gênero? Qual é o gênero deste livro? É de autoajuda. É um livro de autoajuda? Sim, de autoajuda. Que bom. Mas autoajuda, geralmente quem escreve são pessoas já com muita experiência, muito caminho. Estamos habituados a ler Augusto Cury, Paulo Coelho e outros, né? Chavenato, né? Que escreve aí, parece autoajuda, mas é um livro com cariz muito científico. O que é que te levou, com apenas 19 anos, mergulhar nesse mar de letras? O que levou na real para escrever o livro, nesse caso Cicatrizes, foi o trauma que eu vivi no mês de agosto. Foi um mês muito complicado para a minha vida e que eu passei e estava a desenvolver crises de ansiedade, depressão e estava a ficar muito sozinho. E foi o objetivo que eu tinha que escrever algo para poder ajudar as outras pessoas, porque eu vi que não era o único a passar por isso. E se eu não fizesse, ninguém poderia fazer por nós. Então foi a necessidade de escrever o livro Cicatrizes, a fim de ajudar as outras pessoas. Mas o que são cicatrizes? Cicatrizes são marcas, são feridas que sangram por dentro das pessoas. São lesões que ainda não foram saradas completamente. Que quando a gente visita o passado, a gente se depara com essas marcas e o que fica registrado em nossa mente ainda é só dor, é só ódio, é só trauma. E o livro Cicatrizes traz uma mensagem para as pessoas que eu não convido as pessoas a apagarem o seu passado ou a eliminarem a sua dor, mas só ajuda as pessoas a viver com elas, porque a nossa dor pode ser um triunfo, pode ser um testemunho para as outras pessoas, porque se a gente continua ainda em vida, mesmo em dor, com a dor, é porque a gente já superou e não é o final da história ainda. Ok, então o que é que podemos aprender com as cicatrizes? Que elas podem ser lições para nós, podem
nos servir como uma âncora que ainda podemos continuar por mais difícil que seja, porque o trauma que a gente tem, a dor que a gente sente, não define quem nós somos, mas sim podemos transformar as nossas dores ou os nossos traumas em esperança, que cada dia pode ser um dia melhor. Eu vou ler aqui um pouquinho no capítulo 1, cicatrizes da infância. As marcas deixadas nos dias em que éramos pequenos ainda ecoam na alma adulta. A infância deveria ser sinônimo de pureza, leveza e amor, mas para muitos foi o palco da primeira dor. Há quem cresceu ouvindo gritos ao invés de histórias, que sentiu medo quando deveria sentir proteção. As primeiras feridas da alma geralmente não vêm de estranhos, mas daqueles que deveriam nos amar. Palavras duras, gestos frios, omissões silenciosas, tudo isso que transforma em cicatriz no coração infantil. Crescemos, mas as vozes da infância ainda sussurram. Você não é bom o bastante. Ninguém vai te amar. Isso faz com que muitas das vezes nós crescemos e acabamos desenvolvendo complexos de inferioridade e outros complexos que existem por ali, né? Certo, porque na real é que enquanto pequenos as palavras que são dadas a nós têm muito poder em nossa vida e muitas das vezes a gente usa elas como se fosse algo normal, mas sem saber faz um grande barulho em nossa mente. A gente cresce traumatizado, porque uma criança que desde pequeno cresceu sempre ouvindo que tu não és capaz de fazer qualquer coisa e nunca vai chegar em lugar nenhum. Quando chega na fase adulta, aquele barulho ainda fica dentro dessa pessoa e cria uma grande confusão em sua vida e vai acabar desenvolvendo certos problemas psicológicos, e se não for acompanhado, né, ou não for acolhido, pode se sentir que não existe lógica a pessoa viver, que o ideal para essa pessoa seria se matar ou aliviar a sua dor. E esse é o pensamento que rola na mente das pessoas. Quando as pessoas próximas a nós não nos acolhem ou não são as pessoas que nos dizem o que a gente quer ouvir, nós vamos se afastar. E quando a gente se afasta, os pensamentos sempre será que não me gostam, não me querem que eu fique ali, não sou valorizado, não sei porque existo. E quando surgem essas questões e não temos ninguém de lado para poder nos ajudar, a gente está a caminhar para um lugar escuro. Manassés, este livro é um livro que todo pai, né, a princípio vejo que podia ter. Sim. Todo pai podia ter e ler para poder não criar cicatrizes, sobretudo aos filhos. Mas nós hoje também vivemos numa sociedade onde parece que há muitas cicatrizes a serem marcadas em corações, sobretudo de crianças. Todos os dias eu passo na Baixa de Luanda e eu vejo crianças em idade pré-escolar, no horário em que podiam estar na escola, estão na rua a engraxar sapatos para conseguirem um tostão. Mas são crianças que têm entre 8, 9, 10, 11 anos. E você fala aqui que isso pode constituir traumas e marcarem a personalidade destas pessoas quando crescerem. Como é que, né, nós como sociedade podemos lidar com isto? Na real, como sociedade, o certo que a gente deveria fazer é sempre apoiar. Apoiar é a melhor coisa a se fazer, porque quando nós como sociedade não apoiamos, ninguém irá fazer por nós e a sociedade vai andar de torta
à direita. Então, o ideal como sociedade é apoiar, é conversar, ver até que ponto a pessoa se encontra e não deixar essa pessoa. Também não podemos julgar, mas sim só apoiar. Apoiar, palavra de ordem. Manassés, fale-nos o que as pessoas vão encontrar a poderem, né, quando lerem esta obra, quando puderem viajar, porque os livros têm esse poder de nos levar a viajar, de nos levarem à reflexão, de nos levarem a aprender e entender muito sobre o que não sabemos. O que é que os nossos leitores vão encontrar ao navegarem nesta magnífica obra? Quando navegarem na obra Cicatrizes, nos dois primeiros capítulos vamos voltar um pouquinho ao passado, pois fala de feridas e traumas que marcaram a vida. Tanto o tema Cicatrizes da infância, que é o primeiro capítulo, e o segundo são feridas não cicatrizadas. Vamos voltar no passado para poder visitar o que causou e o que foi que deixou essa pessoa assim. Desculpa. E o livro Cicatrizes, ao ser lido, além de encontrarem dores do passado, também vão encontrar esperança, também vão encontrar superação, vão encontrar Deus como o maior psicólogo de todos, que por mais que o ser humano rejeita você, Deus nunca vai rejeitar você, pois não importa a condição que tu estejas, ou depressão do 3º grau, ou segundo, ou sempre que entra em crise de ansiedade, Deus acalma, não importa cada dor, porque existem dores que a gente não vê, mas só Deus vê em nossas vidas. Então, encontrarem, ao lerem o livro Cicatrizes, além de verem algumas mensagens de reflexão, também vão encontrar Deus como o único e maior psicólogo de todos. Ao escrever este livro, foi tudo 100% tua autoria? Tiveste alguma mentoria? Tens algumas referências? Digo que foi 88% da minha autoria e outros por cento foi de ouvir pessoas a contarem o que eles passaram, vendo situações. Também houve um depoimento da psicóloga Esmeralda Kuma, que também leu, depois deu alguns argumentos, e foi assim que foi constituído o livro. Mas a maior parte foi mesmo as minhas reflexões que eu tive. E a produção do livro, patrocínios, fundo próprio, financiamento, autofinanciamento? Tem patrocínios, além de patrocínios familiares, né? Que é de casa também. Tem algumas pessoas como Francisco, Dr. Francisco, o Dr. Ivanov, Dr. Marçal e as outras pessoas que ainda não posso acrescentar o nome, mas que estão a ajudar a patrocinar a obra. Que bom, que bom. Nós não vamos falar muito para deixar as pessoas poderem procurar a obra. Certo. Senão vamos aqui falar tudo e depois vão no podcast e vão ouvir. Tem que ler o livro. O lançamento está para quando, onde, como é que as pessoas podem fazer para a pré-compra, a aquisição do livro? Fala tudo isto. Estamos na fase da pré-venda que abriu dia 5 de outubro. Vai até dia 5 de novembro, mas vamos exceder mais o prazo da pré-venda. A pré-venda está a 4.500 kwanzas. Para poder reservar, tem nas redes sociais, que é Manassés Mateus, ou pesquisando o livro Cicatrizes.
também vai aparecer e fazer a sua reserva. Tem o nosso WhatsApp que é 927 29 40 36. É só puxar e fazer a sua reserva. E a venda oficial será dia 30 de novembro na Academia do Empreendedor. E no dia da venda será 6.000 kwanzas o livro. Então quem comprar antes é 4.500. Quem comprar no dia da venda será 6.000 kwanzas. E no dia 7, que é a sexta-feira, será o primeiro lançamento e também sessão de autógrafo que será no Benfica, que será em minha escola. Mas é um lançamento interno, só para os estudantes da escola. Onde é a tua escola? Benfica, a entrada do BFA no Instituto de Hotelaria e Turismo Francisco dos Santos. Está quase ao Júlio Verne. Quem vai para o que fica. Agora, dia 7 tem o meu lançamento. Também estará aí na 4.500 kwanzas o livro. Só para estudantes internos. Agora, quem quer em PDF também pode fazer a reserva e a gente vai mandar o livro. Sei que já as vendas estavam correndo muito bem. Sim. Só para, né, e acho que já fizeram muitas vendas também. Quantos exemplares têm para o dia do lançamento? Na verdade, só para sexta-feira está-se a falar de 100 exemplares. Sim. Mas é algo que ainda pode subir porque a demanda dos estudantes está a ser demais. Agora, para a venda oficial, que é dia 30 de novembro, está a se falar de 200 a 300 exemplares para ser vendido. Ok. Nossa audiência, o livro é bastante interessante e ler não é para qualquer pessoa, é para pessoas que têm interesse em conhecer, em aprender, em capacitar-se mais, porque nós vivemos hoje numa sociedade em que educar, sobretudo, é das tarefas mais difíceis. Há pais que colocam os filhos nas melhores escolas, nos melhores colégios, nas melhores universidades, mas mesmo assim não colhem o que esperam receber. Por isso é que a educação de casa é ainda a fundamental. E este livro traz exatamente estes segredos, erros que os pais podem cometer sem saber e que podem criar cicatrizes nos seus filhos. E a leitura destes pode ser de alguma forma proativa, os pais identificarem e não criarem cicatrizes que podem macular o crescimento ou ainda o caráter do teu filho quando se tornar adulto. Daí que nós fazemos o nosso apelo, estendemos o nosso convite, vamos apoiar esta obra, vamos apoiar este jovem que a esta hora estaria numa festa, estaria na praia, estaria a curtir a vida, mas ele escolheu reservar o seu tempo para pesquisar, para escrever uma obra desta, Cicatrizes. Tem apenas 19 anos. Então vamos apoiar, porque é uma obra que vale a pena. Manassés tem cerca de 5 livros escritos. E apenas este é o 5º livro dele e é o livro que ele já editou e que vai ser lançado. Tem outros livros para lançar. Então vamos apoiá-lo de forma que os outros livros também saiam. É isto, né? Sim. E falando em outros livros, o segundo livro está previsto para maio. Já maio. Para o lançamento. Será alusivo ao meu aniversário. Nós ficamos muito satisfeitos e temos muito gosto em recebê-lo cá em nossa casa. E as nossas portas estarão abertas sempre que bater, né? É a forma que temos de poder contribuir também para cresças em todos os sentidos da vida. E sei que tu tens um futuro muito brilhante, porque eu gosto de ler e sei que escrever não é para qualquer um. São 3 coisas que todo homem precisa fazer enquanto viver, né? Construir escrever um livro, plantar uma árvore e esqueça a terceira coisa. Vocês podem me ajudar? Sabem o que é?
Não, Sou filho. terás que ter filho. Acho que é isso, exato. E hoje há pessoas que, epá, mais velhos a lutarem para escrever um livro não conseguem. E você, com apenas 19 anos, já escreve uma obra desde que é fascinante. Li o primeiro capítulo e já gostei. Então, não sei se quer dizer mais alguma coisa para podermos finalizar. Só aconselho as pessoas a comprarem o livro para pessoas que têm crise de ansiedade, depressão e têm problemas psicológicos. O livro Cicatrizes será um bom guia para poder ler e também aprendemos como superar cada dia as nossas dores. Exatamente. Então, o livro não é só para os pais, é para filhos, é para mães, é para jovens, é exatamente para todos. Então, nosso muito obrigado. E nós vamos acompanhar, provavelmente estaremos no lançamento Sim. do livro, já nos foi feito o convite. E aproveite para subscrever-se no nosso canal, siga as nossas redes, que é para poder estar por dentro de tudo que acontece. E se tiver algum serviço, quiser solicitar também a Capilha para cobrir o evento, basta deixar uma mensagem, puxar no WhatsApp